Olá, já estamos ao vivo aqui pelo seu Mais com Rádio Esporte. Seja bem-vindo nesse super sábado para falar sobre depressão no esporte. A depressão é uma das doenças que mais afeta pessoas em todo o mundo. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, são mais de 300 milhões de pessoas acometidas pela doença em todo o planeta. E hoje o Mais com Rádio Esporte debate exatamente esse tema, depressão no esporte. E eu tenho o prazer de receber para falar com a gente Marcilane Carvalho, que é judoca piauiense, campeã do primeiro, segundo e terceiro piauiense na categoria sênior até 63 quilos, campeã de levantamento de peso até 65 quilos, campeã maranhense da Copa Jeff, categorias absoluto e iniciante. Bem-vinda, Marcilane Carvalho, ao nosso programa. Obrigada. É uma alegria recebê-la. Bom, e para formar essa dupla... Estou aqui para participar dessa conversa que vai ser bem interessante. Vai ser bem interessante. A gente espera que sim, Marcilane, seja realmente bem-vinda. E para completar aqui a nossa dupla, a gente tem o Dr. Rodrigo Almeida da Maceno, que é psicólogo esportivo e clínico, especialista em tanatologia, é pós-graduando em terapia cognitiva comportamental pela PUC do Rio Grande do Sul. Também é membro da Comissão de Relacionamento Externo da Associação Brasileira de Psicologia do Esporte, conselheiro secretário na gestão 2019-2022, presidente da Comissão de Psicologia do Esporte do Conselho Regional de Psicologia, 21ª Região aqui do Piauí, é professor do curso de Psicologia aqui na capital e subdelegado do Piauí da Federação Brasileira de Terapias Cognitivas. Bem-vindo, doutor, é um prazer recebê-lo. Muito bom dia a todas e todos, agradeço pelo convite e espero que possa ser um bate-papo interessante, que possamos trazer algumas informações relevantes para a nossa sociedade e, de uma maneira geral, para as pessoas que estão envolvidas no contexto esportivo. Falar sobre essa temática, como você trouxe no início, que hoje podemos dizer que já é um problema de saúde pública e os dados da OMS, infelizmente, só tendem a aumentar em todos os públicos, em todos os contextos e faixas etárias. Então, é importante falar sobre essa temática, sobre como orientar, sobre o que fazer ou não fazer e os passos do que tem que ser feito quando se tem ou se enfrenta o diagnóstico da depressão. É super importante a gente falar sobre o assunto. No nosso país, esse número também é altíssimo. Mas eu começo com você, Marcilane, te perguntando qual a importância do esporte, especialmente do judô, na sua vida? Bom, o judô, para mim, é uma grande terapia. Uma terapia porque ainda sofro sintomas, né? Então, quando eu entrei no esporte, para mim foi uma terapia muito grande. Porque não só ajuda mentalmente, em relação à disciplina, como ajuda o físico, o mental, né? Comportamento. E assim, é uma forma de você desabafar, de jogar para fora, através do esporte. O esporte cura muitas pessoas que sofrem de depressão, de ansiedade. O esporte é um meio de se sair dessa sobrepressão, né? Doutor, e o senhor, como começou a sua trajetória no esporte? Porque... Desculpa, Marcilane. Eu pergunto agora para o doutor, como começou a sua trajetória no esporte e como surgiu a opção pela psicologia? Então, o esporte sempre esteve presente na minha vida, né? Então, lá desde a minha infância, eu fiz a iniciação esportiva, eu sempre procurei ser uma criança, um indivíduo bem ativo e tive sempre, de uma maneira geral, o suporte familiar para me estimular, para que possa também me motivar a estar na prática esportiva. Então, eu iniciei na luta lá com os 9 anos, ainda na capoeira, e aos 14 anos eu entrei no jiu-jitsu, a qual eu estou hoje, né? Já tenho 14 anos que eu estou no esporte, e ao longo da minha graduação eu também era atleta, né? Então, eu passei por várias nuances que muitos atletas convivem, passam diariamente, é um misto de emoções,
falta algumas coisas, falta o suporte de alguns contextos, mas a nossa vontade de querer representar o nosso estado, de fazer o esporte que nós amamos, ela tende a ser maior. Porém, quando não tem-se um suporte, quando não se tem um acompanhamento mais direcionado, isso que a Marcelane trouxe, que inicialmente tende a ser uma terapia, inicialmente tende a ser algo que cura, isso também pode se tornar uma problemática, visto que o esporte, o ser atleta na nossa sociedade ainda é um tabu ou é simplesmente negligenciado. E se partirmos do princípio que ser atleta é também ser uma profissão, ela tem que ser valorizado. E para o nosso contexto, para a nossa cultura, só é valorizado, só é dada atenção quem tem resultado. E a gente sabe, as pessoas que estão envolvidas no contexto esportivo, o resultado em si, ou você conquistar uma medalha de ouro, é uma consequência do seu esforço, é uma consequência das possibilidades que o esporte propicia para o indivíduo. E uma vez que apenas isso é levado em consideração, o fator vitória ou o fator ganhar algo, é esquecido, é deixado de levar em consideração uma série de fatores que acabam ou acarretam a médio ou longo prazo a se tornar uma problemática e um problema de ordem emocional. Bom, Marcelane, você sofreu, né, com a depressão. Em que momento você percebeu que tinha alguma coisa errada e que precisou pedir ajuda? Bom, eu percebi há 4 anos atrás, tá bem recente, eu digo. Eu tive que ir para meu esporte por 2 anos. Eu vi que estava numa fase bem crítica. Eu digo que quando eu me sobressaí em relação ao esporte, quando eu voltei, para mim foi uma terapia muito grande, né? Busquei médicos, busquei psiquiatras, psicólogos, mas não estava perguntando. Parei no esporte, mas quando eu retornei ao esporte, graças a Deus até hoje, é uma terapia. Eu entrei na depressão com 2 anos, eu perdi cerca de 10 quilos há 4 anos atrás, eu fiquei bem debilitada. Porque há 4 anos atrás eu era categoria 7, né? Então eu sofri um grande baque emocional e eu me deixei levar pela depressão. E já parei em hospitais, já fiquei internada, perdi muito peso, quase mesmo, já tentei me matar, já tentei suicídio. Eu não tenho vergonha de falar isso abertamente, porque muitas pessoas sofrem disso. E eu venho aqui não para falar da depressão em si, mas sim motivar também outras pessoas a não desistirem, porque a pessoa pode se sair através do esporte ou de outros hobbies que existem. E já teve suicídio, a automutilação. Então, assim, para mim o judô, quando eu voltei, quando me abraçou, para mim foi algo maravilhoso, maravilhoso. O esporte em si, para mim, é uma terapia muito, muito legal, que eu amo praticar. Amo desde pequena. Então, foi uma situação bem complicada, porque eu parei 2 anos de fazer esporte. Para mim foi bem complicado. Doutor, em que momento a gente, como pessoa, como atleta, deve perceber esse tipo de situação, que não, as coisas não estão bem, que a gente precisa procurar ajuda? A que sinais a gente precisa estar atentos, estar alerta quando se trata de depressão? Perfeito. Antes de identificar ou falar sobre os sinais e sintomas, é importante trazer que a depressão, ela se dá por um problema também multifatorial. Não é única e exclusivamente também apenas por conta do esporte, porque, antes de mais nada, o atleta ele é um ser humano, ele tem suas vulnerabilidades, tem que ser levado em consideração.
Então, mais uma vez, às vezes, eu reitero, às vezes se dá tanta atenção apenas para o resultado e esquece o ser humano. Esquece o que ele tem vontade, o que faz sentido ou não. E acaba por tornar o atleta a apresentar sinais ou comportamentos automatizados. Repete a mesma coisa todo dia, faz aquilo sempre, e as suas questões emocionais não são levadas em consideração, aquilo tende a se tornar um acúmulo, que a gente vai dizer na literatura como um processo de somatização. Eu costumo sempre falar para os meus atletas, Gildene, tudo que entra, sai, né? Então, todos os pensamentos, vivências, experiências que o indivíduo tem, uma hora eles têm que expressar, uma hora ela vai sair. E uma vez que não se tem esse acompanhamento, há-se uma pressão demasiada, há uma sobrecarga muito grande para a lei do esporte e as outras variáveis externas que estão ali na realidade desse atleta, quando ele vai expressar, nem sempre é da forma positiva, ou simplesmente as pessoas que estão ao redor não vão entender, vão simplesmente julgar, né? E a gente precisa reforçar, nós precisamos enfatizar essa necessidade também de sermos seres mais empáticos. Não é porque A, B ou C está com determinado problema, talvez seja com você. E ainda o comportamento ainda muito cultural de achar, e eu não vou passar por isso, ou isso não acontece comigo. E quando você se dá conta, você está num processo de adoecimento, né? Então, é importante enfatizar isso para agora eu falar sobre o que você me perguntou, sobre quais são os principais sinais e sintomas. Então, o que se percebe eminentemente é que os aspectos relacionados à motivação, eles tendem a ser abalados, né? Não é simplesmente eu falar, o atleta está desmotivado, mas ele está desmotivado porque ele pode estar acarretando um problema externo, ele tem situações mal resolvidas, mal elaboradas ao longo da sua vida, como, por exemplo, um processo de luto, um processo de separação, brigas, situações traumáticas ao longo da sua vida, tanto dentro do esporte ou fora dele, e isso vai começando a acarretar, né, Gildene? Normalmente o atleta, essa ideia de que se tem no contexto esportivo, que o atleta tem que aguentar tudo, né? Então, ele vai aguentando tudo até certo ponto. Então, vai acontecendo, por exemplo, até um simples, hoje eu não estou me sentindo bem. Então, por que não você ter esse estímulo e ter essa necessidade também de falar que não está bem? Porque nós somos estimulados a sempre dizer que está ótimo. Ou, desculpa, quando você não estiver se sentindo bem, por que não falar sobre isso? Né? Porque normalmente nós tendemos e somos estimulados a falar que está tudo bem. E quem foi que disse que todo dia o atleta está motivado para treinar? A motivação ela se dá por um processo de periodização. Essa periodização também ela tem que ser fortalecida com o autocuidado permanente do atleta e das pessoas que estão envolvidas no seu contexto, porque a cobrança não vai ser apenas, mais uma vez, como eu falei, pelo resultado, mas levar em consideração como atleta A, B ou C está se sentindo. E aí então vem a desmotivação. Você vai percebendo que ao longo do processo, ao longo dos treinamentos, esse atleta começa a apresentar afirmações negativas ou pensamentos negativos, de que não está bem, de que nada dá certo, ou que vai treinar só por treinar, ou que vai competir só por competir, tanto faz como tanto fez. Então, além da desmotivação, ele vai apresentar um sentimento de desesperança ou desvalia, né? Essa desesperança em de que nada faz muito sentido para mim, tanto faz como tanto fez. Então, normalmente, essa gama de fatores que eu já trouxe aqui são situações, são sinais que já podem ser observáveis. Então, quem está no contexto do atleta tem que ter esse olhar atento e, sobretudo, refletir e reforçar a sua empatia, porque no momento em que eu tenho a possibilidade de me colocar ou pensar numa situação que poderia ser comigo, eu passo a prestar mais atenção no que está ao meu redor. Marcelane, qual foi o momento mais difícil em todo esse processo para você?
Não entendi, repete novamente. Marcelane, eu perguntei para você qual foi o momento, qual tem sido o momento mais difícil em todo esse processo de recuperação para você? Mais difícil por agora, quando começou a pandemia, quando parou os treinamentos. A gente, não só eu, como vários atletas que treinam comigo, também sofrem de depressão, se automutilam. Não é só eu, são vários. Nesse período da pandemia, que parou todos os treinamentos, a gente, em busca de não parar, porque a gente gosta daquilo que faz, a gente acabou voltando a ter uma autotristeza pelo fato da pandemia. Então, essa pandemia que está sendo bem ruim, porque não está tendo treinamento. Então, a gente acabou voltando de novo a ter a recaída da depressão. Doutor Rodrigo, a gente vê em pesquisas, né, estudos... Desculpa, Marcelane, você continua falando? Não. Ok, perdão. Doutor Rodrigo, a gente vê estudos, pesquisas recentes, principalmente no ambiente do futebol, que esse período de pandemia aumentou o índice, né, de depressão. Eu queria que o senhor explicasse para o nosso público que nos acompanha o porquê que isso acontece, essa falta de treinamentos, o que acarreta tanto na mente humana que faz essa paralisação acarretar para uma depressão. Perfeito. É válido ressaltar que não só no esporte, não só no futebol, mas no esporte de uma maneira geral. Como a própria Marcelane está falando, no contexto da luta, no contexto do judô, tem muitos mais casos do que são relatados, né? Porque dentro da comorbidade, quando se apresenta o diagnóstico, os principais sinais e sintomas de depressão, as pessoas têm dificuldade em se expressar ou relatar ou simplesmente buscar ajuda. Mas o que nós podemos perceber como os principais aspectos, né, ou fenômenos que tenham ocorrido nesse processo da pandemia? A pausa, né, a parada brusca. Então, essa parada brusca, ela acabou por atrapalhar atletas que já estavam no início de competição, ou já estavam cumprindo uma periodização de treino, que já estavam projetando competições, treinos, e certamente na vida do atleta ele acaba por ter sonhos, terem metas a partir daquela realidade onde ele está inserido. Então veio essa parada brusca, né? Essa parada brusca acabou por acarretar em um processo de luto simbólico. O que é esse luto simbólico? Né? A perda, aquela cisão que ocorre em detrimento de algo e que por um determinado espaço de tempo vai numa perspectiva geral, não se vê essa possibilidade de retorno, né? Então, quando iniciou a pandemia, então veio os decretos, veio as informações, então tinha essa incógnita. Será que eu vou voltar a treinar agora? Será que eu vou voltar a treinar esse ano? Ou então, para alguns atletas, será que vai ter competição ainda esse ano? E aí nós estamos vendo as notícias, né, que veio se cancelando e veio cada vez mais, podemos dizer assim, frustrando a realidade e a vida desse atleta, porque estava esperando por aquilo. E outros fatores as vulnerabilidades emocionais de uma maneira geral, que elas vão acarretar em graus de ansiedade, como picos, né, ou uma crise de ansiedade. Então, aqueles comportamentos que, juntando a outros fatores, o atleta pode, ou o indivíduo pode acarretar ou ser diagnosticado com um grau de depressão. Como? A ansiedade, o estresse pós-traumático, né, em decorrência ou da pandemia, ou que neste momento está vindo mais à tona e está trazendo recordações negativas da vida desse indivíduo. Então, tudo neste momento tende a ser numa intensidade muito maior. E quando se vem nessa sobrecarga, nós acabamos por ter dificuldades em ver estratégias, ver situações para saber lidar com aquilo. Mas o que eu quero dizer para Marcele, para todo mundo que está nos acompanhando, temos que pensar que todos estão num grau de vulnerabilidade e que, pelo menos, alguma estratégia de enfrentamento ao longo da vida e no contexto de cada indivíduo, nós vamos achar uma pessoa para conversar, uma pessoa para desabafar, ou simplesmente um profissional para você buscar uma orientação. Hoje a gente está no mundo das tecnologias, então tem os atendimentos online. Então, essa é uma estratégia muito interessante. Para quê?
que esse fardo, que esse peso muito grande que o indivíduo carregue consigo, não seja maior ainda. E que nós temos que exercitar essa necessidade de falarmos, como eu falei no início, não só para aquilo que está bem, mas também para aquilo que não está indo como a gente quer, ou que realmente está numa situação bem complicada. Bom, nós estamos conversando aqui no Mais com Rádio Esporte com a Marcelane Carvalho, judoca piauiense, e com o Dr. Rodrigo Almeida Damasceno, que é psicólogo clínico e esportivo, falando sobre depressão no esporte. Você que está acompanhando a gente pode mandar a sua mensagem aqui para o Mais com Rádio Esporte. É um prazer estar falando diretamente para você. Marcelane, Dr. Rodrigo, você que está em casa, eu vos convido agora para acompanhar uma reportagem da nossa repórter Aline Miranda, que fala um pouquinho, mostra a realidade desse atleta, mostra um pouco sobre essa situação da qual nós estamos falando aqui, depressão no esporte. Vamos conferir. A depressão é considerada atualmente como uma das doenças mais devastadoras que aflige o ser humano. O que pouca gente sabe é que aquela sensação de tristeza profunda, dores no corpo, irritabilidade, estão atingindo também atletas e fazem com que esse problema no esporte cresça cada vez mais. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde de 2018, existem 332 milhões de pessoas com depressão no mundo, cerca de 4,4% da população. No Brasil, essa porcentagem, na última década, foi de 5,8%. Em atletas de alto rendimento, a busca por melhores resultados e não alcançá-los rapidamente é uma das maiores causas, seguidas da pressão da torcida, dos técnicos e de si mesmo. Estudos indicam que a depressão no meio esportivo cresceu de maneira alarmante, mas alguns clubes ainda não enxergam a depressão como um mal a ser tratado. A depressão, né, o ponto assim chave e mais importante que você mesma em casa pode fazer essa percepção é quando o atleta ele começa a perder interesse para as atividades que ele gostava muito, que eram muito prazerosas, até falta de vontade de treinar, né, também é um ponto bem importante, e também falta de cuidado com a higiene, escovar os dentes, tomar banho, que isso é algo bem importante. Então, como é feito esse encaminhamento, né? Então, caso percebeu ali que tem algum ponto de atenção, pode ser encaminhado ao médico psiquiatra, né? Ou também a um psicólogo, uma psicóloga, pode ser da área clínica ou da área esportiva mesmo, que vai ajudar muito, né? Então, acredito que também é um pouquinho dessa percepção dos dirigentes, percepção dos técnicos, né? E também da família. Acredito que a família, ela nos auxilia muito no nosso trabalho, né? Que é super importante. E em todos os esportes, nós sabemos que os atletas enfrentam dificuldades, bem como as dificuldades, também existem avanços. E sobre isso nós vamos falar hoje com a Joyce Meira, que ela é zagueira do Inter de Porto Alegre. Oi, Joyce, boa tarde. Boa tarde. Joyce, como é que começou essa tua trajetória no futebol feminino? Bom, eu comecei com 15 anos, comecei no Tiradentes e eu passei a jogar 3 anos lá. Depois do Tiradentes, como é que foi essa tua trajetória até você chegar lá no Inter? A gente passou por várias competições, teve a base, o Sub-17, que a gente fez uma competição muito ótima. E daí então, a Andrea, que ela faz parte da comissão do Tiradentes, ela indicou eu e a Yasmin, que joga no Tiradentes também, pra gente fazer um teste lá no Internacional. Então a gente foi fazer esse teste e a gente passou. E atualmente a gente está atuando pelo Inter. Muito bem. E, Joyce, nessa tua trajetória até hoje, quais os problemas que você vem enfrentado em relação à questão de... Você já sofreu com problemas depressivos? Ou se dentro dessa tua trajetória houveram algumas dificuldades que te levaram a sofrer com algum tipo de problema?
Eu já sofri depressão, mas eu superei através do futebol, assim que eu entrei em Tiradentes, que foi uma história meio de superação para mim. E em questão de fase de desistir por dificuldade, entendeu? Faz parte do futebol, mas eu não desisti, então eu enfrentei todos eles. E enquanto estiver pelo caminho, faz parte a gente ter que bater de frente, entendeu? O que eu repasso, o que eu já passei, é que não é fácil, mas não desista. Porque se você tem um sonho, você tem que correr atrás dele. A gente acompanhou aí a reportagem da Aline Miranda falando um pouco, mostrando um pouquinho dessa realidade. Marcelane, eu pergunto para você, em algum momento você sentiu vergonha, sentiu medo de falar para alguém que você estava com esse problema, pensou em desistir? Bom, a gente quem sofre depressão sabe como é o sintoma. Muita gente esconde, porque muita gente de fora criticam, que não ajudam. Então, eu já escondi muito. Até hoje eu escondo certas coisas, né? A gente não demonstra. Sempre a gente diz que tá bem, a gente diz que tá tudo certo, mas quando a gente sai daquela zona e fica só o interpessoal e você, aí vem toda a estrutura cá em cima de você, vem toda a ansiedade, começa as crises. Eu já escondi muito, eu não demonstro para ninguém, nem propriamente para o meu técnico, que estou com esse sintoma. Nem muitas vezes o técnico que podem até ajudar a gente nessa parte, né, por ser um professor, muitas coisas eu não conto, né, eu guardo para mim. Muitas coisas eu escondo das pessoas. Não demonstro que tenham esse sintoma. Bom, doutor Rodrigo, como é que os técnicos, né, os treinadores que estão aí, esses profissionais estão mais próximos dos atletas, os clubes, as academias, as associações, podem fazer para estar ajudando os seus atletas? De que forma eles podem estar auxiliando, perceber que não está bem, né, alguma coisa está errada com o seu atleta? Pois bem, primeiro que é necessário um trabalho de psicoeducação para todas as pessoas envolvidas no contexto esportivo, para que depois ou que posteriormente possam compreender de uma maneira mais clara, objetiva e direta que se é necessário um suporte emocional no contexto esportivo, porque eu vou falar aqui um pouco da nossa realidade. Muitas comorbidades aparecem, mas não se tem um olhar direcionado. Então, como eu dar uma informação básica ou esse treinador, a comissão técnica não ter essa sensibilidade, fica difícil identificar determinados comportamentos e sinais que o atleta venha a perceber. Então, a princípio, essa psicoeducação, esse maior estímulo e que possam se sensibilizar em oportunizar profissionais da saúde mental para estarem atuando diretamente em todos os níveis de atuação do esporte, desde a base até o alto rendimento. Então, esse é um trabalho ainda para algumas realidades que já está sendo implementado aqui a nível de estado do Piauí. Ainda é ínfimo, mas estamos aí dentro dessa luta para ter uma maior gama de profissionais inseridos nesse contexto e, sobretudo, valorizar os diversos profissionais envolvidos no contexto esportivo. Bom, a gente agradece demais, né, o doutor Rodrigo e a Marcelane aqui por estar conversando com a gente sobre esse tema. O nosso programa está chegando ao final, mas antes eu ainda pergunto para você, Marcelane, como é que você se sente hoje? Qual a sua mensagem que você deixa para os seus colegas que estão que podem estar nessa mesma situação, mas que por diversas razões não colocaram isso para fora, não pediram ajuda ainda? Bom, é o que eu digo, vocês atletas que estão aqui conosco, para
você não desistir. Buscar força através do que você ama fazer. O seu esporte. Se você pratica um esporte, se você pratica um hobby, uma musculação, uma caminhada, uma corrida, não importa. O importante é que você pegue essa sua tristeza e jogue para fora através de algo que você gosta de fazer, né? Eu digo para os meus amigos para não desistirem, não deixar isso encaminhar na carreira de atleta, porque prejudica bastante. Então, graças a Deus, estou tendo força no treino, eu não desisto. Eu nunca desisti, nem vou desistir. Quando eu estou assim, bem triste, para baixo, eu pego o meu kimono, vou dar uma corrida, eu vou assistir uma aula online, eu vou tentar me distrair assistindo uma luta de judô no YouTube. Então, eu pego isso através do meu esporte. Então, eu digo para vocês, gente, vocês que têm um sonho, que são atletas, não deixem isso abalar vocês, não desistam. Pega essa tristeza, se manuseie em força, porque é uma coisa que, assim, é horrível para quem sente. Porque além de você ser um atleta, você passa por pressão, não só na parte do esporte, como também fora do esporte. Preconceito dentro do esporte, preconceito fora do esporte. Então, graças a Deus, eu estou muito bem, estou levando muito bem através desse kimono aqui que eu amo vestir. E está honrando a minha escola, no qual eu treino, honrando o meu técnico e não desistir do meu esporte. Então, eu busco isso em cima disso. Doutor Rodrigo, eu lhe agradeço demais. A gente já está passando aqui do tempinho que a gente combinou. Só para a sua mensagem final. Na depressão, a luta ela é constante, mesmo quando se está feliz? E a doença no esporte, ela ainda é negligenciada? Só a sua fala final. Sim. A vulnerabilidade emocional, assim como as principais doenças, como depressão, elas têm fases, ou elas podem apresentar picos, né? Por isso, em um determinado trabalho interventivo do profissional, nós vamos trabalhar as situações para potencializar a prevenção à recaída. Então, vai ter dias ou momentos onde o atleta, o indivíduo, vai estar um pouco mais vulnerável e identificar quais são as principais variáveis, como pensamentos e emoções, para tentar desconstruir algumas crenças e dar continuidade nas suas atividades. Como a Marcelane bem falou, além de amar, além de não desistir, certamente elas buscam as estratégias, além do esporte, de outras situações, para ela estar buscando se fortalecer, porque o acompanhamento, o suporte, o apoio, ele se dá também não apenas única e exclusivamente por um fator. Ela se dá também por um acompanhamento. Em casos, como a própria Marcelane falou, ela teve acompanhamento com psiquiatra. Então, numa situação mais grave, se for necessário, vamos entrar com o uso da medicação. Mas essa medicação, ela não pode ser se autogerida, ela tem que ser encaminhada e, como eu já falei, diagnosticada por um profissional da psiquiatria ou da medicina, né? E aí o trabalho do psicólogo vem dar esse suporte. E sim, infelizmente, no mundo real, na nossa realidade, sim negligenciada os aspectos emocionais dos atletas. Eu falo mais, não só dos atletas, mas das pessoas envolvidas no esporte, porque o foco, muitas das vezes, está apenas no resultado e não está se levando em consideração o ser humano que ali existe. Então, precisamos refletir, precisamos rever e, sem dúvidas, temos profissionais, temos pessoas engajadas em estar nesses diversos setores para dar esse suporte, certamente, a médio e a longo prazo, ter um trabalho muito mais sistematizado e que o grau de desistência, de recaída das pessoas envolvidas nesse esporte possa diminuir. E agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, me coloco à disposição, vou deixar o meu contato lá da clínica também, para o que for necessário, podem me contactar. Uma grande alegria poder participar desse grande programa aqui e prazer também conhecer a Marcelane. Me coloco também à disposição. Também. Prazer também foi meu pelo convite de estar dando falando um pouquinho da minha história de vida, do que eu estou passando e transmitir também que vocês não vão desistir do sonho de vocês através do esporte. Agradeço demais. Obrigada pela oportunidade. Nós aqui agradecemos, doutor Rodrigo Damasceno, psicólogo esportivo e clínico, Marcelane Carvalho,
que é judoca piauiense, relatando um pouco da sua história. Obrigada a você que nos acompanhou aqui no Mais com Rádio Esporte de hoje, falando sobre depressão no esporte. A gente já deixa um convite para um retorno numa próxima oportunidade, porque ainda tem muito a se falar sobre esse tema. Eu agradeço demais, doutor Rodrigo, pela sua disponibilidade. Lhe agradeço imensamente, Marcelane, por dividir essa sua trajetória, esse seu momento com a gente. Boa sorte aí no seu processo de recuperação. Doutor, bom trabalho, obrigado aí, e que os nossos atletas estejam cada vez mais atentos, as pessoas que trabalham com esporte estejam cada vez mais atentos, porque não é só resultado, o importante é a saúde do atleta, é a saúde do ser humano. A gente agradece demais. O Mais com Rádio Esportes de hoje fica por aqui. Um abraço especial para você que nos acompanhou e até o próximo programa. Tchau, tchau. Fiquem bem. Muito obrigado.